Bora. Depois daquela questão ali com os gols marcados, as rodadas, a gente chega ali na questão 7. Questão 7. Relacionar os elementos e conjuntos dados utilizando o símbolo pertence ou não pertence. Essa bruxaria aí, ó, a gente chama de pertence ou não pertence, tá? Esse carinha aqui é o pertence, esse carinha aqui é o que a gente chama de não pertence. Esse aqui é o carinha que a gente chama de contido e esse aqui é o de não contido. Ih, professor, que raio é isso? O pertence é alguma coisa assim. Quando eu tenho o número 2 e tenho um conjunto aqui, que tem vários números, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Eu posso dizer o quê? Que o 2 está dentro do conjunto que eu vou chamar de A. Então eu digo o quê? Que o 2 pertence ao A, certo? O 2 ele está dentro do A, quando eu estiver falando de um elemento e o conjunto. Beleza? Simplesinho assim. E se eu estiver falando, por exemplo, no número 11? O 11 pertence ao A? Não, ele não pertence, então a gente corta aqui. A gente lê esse bicho aqui como 11 não pertence ao A. Tranquilinho? Tá. O Q, o Z, o N, o R são conjuntos. Só que são conjuntos infinitos. O Q é o conjunto dos racionais. O Q é o conjunto dos racionais. Então, quem que entra no Q? Aqui eu vou colocar alguns exemplos dos números que estão no Q. O meio, o 0,7, o menos 8. Vários números estão aqui dentro. Beleza? Então, eu posso perguntar para você. O 2 pertence aos racionais, que é esse Q aqui, ó? Sim, ele pertence. Todos os números quebradinhos, eles pertencem aos racionais. Inclusive os números quebradinhos negativos. Eles pertencem aos racionais, que a gente usa a letra Q. Tá bom. Além disso, eu estava falando ali de um negócio que estava dentro do Q. Mas eu posso colocar um conjunto dentro de um outro conjunto. Por exemplo, os naturais. Quem são os naturais? É o número 1, 2, 3, 4, número 0, 5, 6, 7, blá, 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 infinitos números. Quando eu estiver falando de conjunto para conjunto, eu digo o quê? Que os naturais estão contidos nos racionais. Os naturais estão contidos nos racionais. Certo? Porque eu consigo pegar esse conjunto inteiro e enfiar ele lá dentro. Certo? Então eu digo que os números naturais estão contidos nos racionais. Compliquei? Quando que eu uso o pertence ou não pertence em relação ao contido ou não contido? Eu uso o pertence ou não pertence quando eu estiver falando de um elemento que vai estar dentro de um conjunto. O 2 está dentro dos naturais. O elemento 2, o número 2, que é um carinha só, ele vai encaixar dentro dos naturais, então ele é um elemento, então ele pertence aos naturais. Sim? Quando eu for falar de um conjunto, por exemplo, conjunto 2, 3 e 4. Ele está dentro do outro conjunto. Aqui vai ser o conjunto que eu vou chamar de... Oh, meu Deus do céu. Sobe. Aqui vai ser o conjunto que eu vou chamar de F. Aqui vai ser um conjunto que eu vou chamar de G. Pega o preto. Tá bom, fecha. Aí eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 7 e um 8 pequenininho aqui. Tá. Quando a gente estiver falando de conjunto para conjunto, a gente não usa o pertence, a gente usa o contido. Nesse caso, eu posso dizer o quê? Que o F está contido no G. Beleza? E é assim que você vai resolver a questão 7. 0,34 é um número quebradinho. Ele está dentro dos racionais, que é o quê? Sim. Então a gente vai usar o pertence ou não pertence, ou a gente vai usar o contido ou não contido? Hein? É um elemento em relação ao conjunto.
Elemento em relação ao conjunto a gente usa pertence ou não pertence. Tá bom? Aqui é o mesmo caso no C. Aqui, ó. Raiz de 2, ele tá dentro dos inteiros? Aí qualquer coisa você pode dar uma pesquisada. Se o raiz de 2 está dentro dos inteiros. Os inteiros quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Beleza? E esses daqui são os inteiros. O raiz de 2 ele aparece aqui no meio? Não, porque aqui são só os números inteiros, que tem essa cara aqui. Os números naturais e os números naturais negativos. Certo? Então ele está dentro do outro conjunto. A gente vai usar também esse pensamento. Se pertence ou se ele não pertence. Tá bom? Então de conjunto para conjunto a gente usa contido ou não contido. E de elemento para conjunto a gente usa o pertence ou não pertence. Tá bom? Por último, calcule utilizando as propriedades de potenciação. Aí a gente precisava dar uma pequena fuçada. Quando a gente tiver aqui, ó, resolvendo o A, vou fazer um parecido. Vamos fazer de vermelho, vai. Fazer um exemplo de um desse A. Se eu tivesse uma coisa assim, ó, 2 sobre 3 elevado a menos 3. O que a gente faz? Primeiro ponto, vamos tirar esse menos. Quando você tira o menos, você tem que inverter a fração. Inverteu a fração, ficou positivo. Beleza, agora como é que eu faço isso? Essa coisa aqui vai virar 3 ao cubo e 2 ao cubo. Seria como se eu pegasse esse 3 e espalhasse ele aqui dentro. Ó. Certo? É isso que a gente faz. Tá bom. 3 ao cubo, todo mundo sabe que é 3 vezes 3 vezes 3. 2 ao cubo, todo mundo sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Faz essa multiplicação seguinte. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Opa! Aí acabou. 27. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. É assim que a gente faz o A. Foi? Esse F aqui, ele é muito parecido. Esse F ele é muito parecido, então o A já foi. Por que ele é muito parecido? Porque está escrito assim, mas ele poderia estar escrito assim, ó. 10 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Vale escrever assim. Isso aqui significa 2 elevado a 10 dividido por 4 elevado ao quadrado. Tá bom, como é que eu faço isso? Uma das coisas que a gente pode fazer é resolve isso aqui na bucha. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui 10 vezes. Ou a gente desenvolve isso aqui. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Então olha lá, olha a bruxaria. 2 elevado a 10. Esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Mas eu tinha um quadrado lá fora, então mantém ele aqui. Deixa eu escrever assim que eu acho que fica mais claro. Cadê o azul? Certo? Então, como é que eu faço aqui? Na verdade, esse daqui virou 2 ao quadrado. O 4 virou 2 ao quadrado. E agora? Agora, 2 vezes 2 vira 4. Ali você mantém 10 ao quadrado dividido por 2 elevado a 4. Quando a gente chega numa coisa assim, a gente pode pegar aqui os expoentes e misturar. Quem que é o expoente? É o número de cima. Ou seja, esse bicho aqui vai acabar virando o quê? 2 elevado a 10 menos 4. A gente subtrai os expoentes. Certo? E isso aqui vai dar 2 elevado a 6. Aí fica muito mais fácil de resolver. 2 a 6, que vai ser a resposta do nosso F. Não é a resposta final, você finaliza. Vocês finalizam, beleza? Quem estiver vendo esse vídeo. Tá bom? Então, já está aí mais ou menos o passo a passo para a gente mandar ver no F. O C, ele vai falar do quê? Deixa eu fazer um parecido. 2 vezes 2 vezes 2, aqui elevado a menos 4, aqui elevado a 5 e aqui elevado a 3. O que a gente faz?
É bem bestinha. E escreve no de baixo e soma os bichos que estão em cima. 3, eu vou somar com 5 e vou somar com menos 4. Tá vendo? Ah, moleque, mó tranquilão. Aqui, ó, mais menos vira menos. Então essa coisa toda vai virar o quê? 2, 3, 5, menos 4. Tá bom. 5 com menos 4, aqui vai dar 1. 1 positivo. Beleza. Aqui, 2 elevado a 4. Certo? É esse o jeitão que você faz o nosso C. Tranquilão? Como é que eu faço o nosso E? O E você pode fazer a multiplicação e depois elevar ao quadrado. Ou esse 2 que está aqui você pode distribuir, mandar para cá e para cá. Então a gente vai ter o que no E? 9 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Faz quanto que dá esse 9 ao quadrado, vê quanto que dá o 5 ao quadrado e depois multiplica os dois. Multiplica a resposta. Sim, sim, sim. É só isso no E. O B, nem vou comentar que é bem bestinha. 3 ao quadrado, que todo mundo sabe que é a mesma coisa que 3 vezes 2, certo? Errado. Erro recorrente. Pensa aí, como é que a gente faz 3 ao quadrado? E depois o D. O D segue a mesma lógica que esse F aqui que a gente comentou. Eu tenho 15 elevado a 1 dividido por 15 elevado a 4. Aqui, o que a gente faz? A gente faz o 15 elevado a 1 menos 4. O 4 daqui, ele vai misturar com outro expoente. Certo? Só que quando ele sobe, ele fica negativo. Que nem a gente tinha aqui. Ó. A gente não tinha 2 a décima dividido por 2 a 4. Esse 4 aqui, ele sobe e fica negativo. 10 ao quadrado menos 4. 10 menos 4, 2 a sexta. Certo? E assim a gente fecha a nossa lista. Em 10 vezes.